você que nos acompanha através do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, acompanhando também esse estudo das obras de Leon Denis. Não sei que horário, né, que você está assistindo aí, se for à tarde ou à noite, também te damos as boas-vindas aí. Nós te convidamos agora para a gente fazer a prece para iniciarmos os estudos desta manhã. Agradecemos a Deus, esse Pai de infinita bondade e amor, pela permissão que temos de estarmos aqui aprendendo um pouco mais com esses espíritos amigos que abnegados, que deixaram essa mensagem de renovação, para que a gente possa cada vez mais se conectar, se melhorar no caminho do bem, do amor, da fraternidade. Muito obrigada, Leon Denis. Muito obrigada, Allan Kardec, aos espíritos amigos que nos confortam sempre, nos incentivando, nos amparando, para que tenhamos força e fé. Rogamos neste dia que os nossos lares estejam sendo também trabalhados no sentido da transformação, para que possamos transformar cada vez mais esses ambientes onde estamos em pontos de luz para o trabalho no bem. E que Maria, nossa Mãe Santíssima, possa envolver a todos aqueles que sofrem, mas também aqueles que fazem sofrer, que eles possam receber aquilo que precisam para a mudança, mas também todos aqueles que passam pelas tragédias, pelas guerras, pelas violências, que eles estejam amparados, se fortalecendo cada vez mais na fé. Muito obrigada, meu Deus. Iniciamos então os estudos desta manhã de quinta-feira. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade, né, Ricardo, ao capítulo 17 do livro Depois da Morte. Hoje a gente vai encerrar o capítulo. A gente começou semana passada e a gente vai continuar conversando hoje sobre o magnetismo. Semana passada a gente falou sobre os fluidos e hoje a gente vai falar sobre o magnetismo. Bom dia, Rosimar. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos aqueles que irão assistir esse estudo aí no canal do YouTube, né? Um abraço para todo mundo aí, sejam todos bem-vindos, né? Todos e todas, muito bem-vindos. Isso aí. Então, vou iniciar a leitura aqui. Semana passada a gente leu só a primeira página, né? Porque... Acho que nós não chegamos a ler toda a página não, né, Rosimar? Nós paramos, a gente, pelo menos no meu livro aqui, deu para ler a página toda. Eu fui no... Só ficou a frase, né? A do magnetismo. Então, eu vou dar continuidade aqui, porque aí a gente vai começar a falar hoje do magnetismo. Perfeito. O magnetismo, estudado e praticado secretamente em todas as épocas da história, vulgarizou-se, sobretudo, nos fins do século XVIII. As academias ainda o encaram como suspeito e foi sob o novo nome de hipnotismo que os mestres da ciência resolveram-se a admiti-lo um século depois do seu aparecimento. Então tem uma nota aqui, um comentário. O hipnotismo, diz o senhor de Rochas, é até hoje estudado só oficialmente, não é senão vestíbulo de vasto e maravilhoso edifício, já em grande parte explorado pelos antigos investigadores.
Infelizmente, os sábios oficiais, quase todos os médicos que se ocupam do magnetismo, ou como eles próprios dizem, do hipnotismo, só fazem as suas experiências, geralmente, sobre passivos doentes, sobre internos de hospitais. A irradiação nervosa e as afecções mórbidas desses passivos só permitem obter fenômenos incoerentes, incompletos. Certos sábios parecem recear que o estudo desses mesmos fenômenos, obtidos em condições normais, fornece a prova da existência do princípio anímico no homem. É pelo menos o que resulta dos comentários do Dr. Charcot, cuja competência ninguém certamente negará. Então, um comentário do Dr. Charcot. O hipnotismo, diz ele, é um mundo no qual se encontram fatos palpáveis, materiais, grosseiros, que acompanham sempre a psicologia, ao lado de outros fatos absolutamente extraordinários, inexplicáveis até hoje, que não correspondem a nenhuma lei fisiológica, e inteiramente estranhos, surpreendentes. Ocupo-me dos primeiros e deixo de lado os segundos. Assim, os mais célebres médicos confessam que essa questão ainda está para eles cheia de obscuridade. Em suas pesquisas, limitam-se a observações superficiais, desdenhando os fatos que poderiam conduzi-los diretamente à solução do problema. A ciência materialista hesita em aventurar-se no terreno da psicologia experimental, pois sente que ali se acharia em presença das forças psíquicas, da alma, enfim, cuja existência tem negado com tanta tenacidade. Então, vou dar uma paradinha aqui, só para a gente comentar, né, esse início aqui. Então, semana passada a gente estudou um pouco, falamos um pouco, né, sobre os fluidos. A gente trouxe aqui algumas explicações sobre os estudos no campo da física mesmo, né, para a gente entender essa questão. A gente falou também um pouco sobre essa psicologia experimental, né, que ele pode estar dizendo aqui como o próprio início da psicologia, né, lá em 1879, com Wundt, com Herbart. Então, como ele pode estar falando também do estudo das doutrinas secretas, né, das ciências ocultas. Mas o que é mais importante da gente entender, né? Que quando a gente está falando de magnetismo, né, a gente está falando de algo que caminha de mãos dadas com o espiritismo, né? Então, não dá para falar de espiritismo sem falar de magnetismo. Não, aí se torna uma coisa abstrata, uma religião como outra qualquer, né? Então, a gente tem um relato, né, lá na Revista Espírita de outubro de 1867, de um espírito, né, que é o Zuavo, o nome do item é Zuavo, Jacó. Zuavo é soldado, né, soldado argelino, que ele está falando das curas do espírito. Olha que interessante, né? E aí ele vai falar assim: o magnetismo e o espiritismo se dão mãos. São duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam um pelo outro. Então, é interessante aqui, né? Só para a gente começar a refletir um pouco sobre essa questão do magnetismo e o quanto que é importante a gente estudar o magnetismo, né? A gente não ficar nessa superficialidade, né? Que a gente muitas vezes fica. Rosmar, e
eu imagino assim, quão adiantado a gente já estaria nessa questão do magnetismo se não fosse tanta dificuldade que o homem colocou nos estudos, né? Porque esse ocultismo, essa doutrina oculta, né? Isso bem antes de Jesus, muito antes de Jesus ter encarnado aqui para nos ajudar, ela já era aqueles que estudariam, que colocaria tudo, vamos dizer, em prática, eles eram banidos, eles eram excluídos, eles eram tolhidos naquilo que eles trariam em benefício para a humanidade, né? Então, hoje é diferente. Hoje não é tanto quanto deveria ser, mas já tem estudiosos, né, cientistas em universidades estudando questões, médicos mais envolvidos com isso tudo. Então, olha o tempo que nós perdemos, mas pensando nisso também, que existe o nosso tempo, né? Que tudo chega devagar, né? Agora tem mais recursos, não precisa de temer tanto as coisas, né? Porque a gente começou em 1857 com a, com a publicação do Livro dos Espíritos. O quão isso está evoluindo agora, né? Talvez seja até pela transição planetária, você não acha, não? É porque a lei de evolução, né, ela é a lei natural, né? A gente está aqui, por isso que nas leis naturais tem a lei do progresso, né? Por quê? Porque tudo tem seu tempo, né? Tem o tempo de plantar, tem o tempo de cuidar e tem o tempo de colher, né? Então, assim, interessante isso que você trouxe, né? Porque a gente precisa entender em qual tempo que a gente está, para a gente não ficar parado nesse tempo também, né? Porque senão a gente só está ali movendo a terra, preparando a terra e fica só nisso também. Isso também não é um caminho, né? Evolutivo. É uma escolha que aprisiona a gente, né? Então, quando a gente tem contato com a doutrina espírita, a gente faz muito isso, infelizmente, né? A gente fica ali, envolvendo aquela terra. Nossa, eu vou estudar, eu vou estudar, eu vou estudar. Estudar é primordial. Kardec fala isso na obra toda. Mas só estudar não adianta. A gente tem que aprender a praticar, né? Então, quando eu falo aqui, né, sobre o magnetismo e que ele está de mãos dadas, e na verdade não sou eu que estou falando, o próprio Espírito narra isso na mensagem, né? Que ele está de mãos dadas, o Espiritismo e o magnetismo, é preciso que a gente siga essa evolução para a gente sair dessa, igual eu falei, dessa superficialidade, né? Porque o que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais a gente evolui, mais condição a gente tem de lidar melhor com as questões dos fluidos, da utilização desses fluidos, da manipulação desses fluidos. Foi por isso que Jesus falava, né, na época com os discípulos e com os apóstolos, que todos iam poder fazer o que ele fazia, e até mais do que ele fazia, né? Porque eles questionavam muito, por que você consegue fazer as curas e a gente não consegue? Então, Jesus fala isso, olha, tem coisas que, né, igual você falou, tem que seguir um fluxo de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado. Então, não é de um minuto para o outro que a gente vai aprender as coisas, e as coisas não se dão de forma gratuita. Elas precisam ser, por nós, absorvidas, trabalhadas, aprendidas.
Então, exige um movimento, né, que é individual. O que eu estou fazendo para aprender isso que já está dado aí, né? Que, igual você disse, não é de agora, é de milênios. Nós temos contato com todo esse processo desde quando nós somos criados simples e ignorantes, né? A gente sabe desse percurso que precisa ser atravessado. Mas muitos de nós a gente fica na infantilidade espiritual, né? Então, nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente, mas só para falar um pouco, né? Por exemplo, uma das formas da gente manipular os fluidos e trabalhar o magnetismo é o próprio passe. Mas a gente transforma o passe numa coisa automatizada. Ah, eu vou impor a mão, os espíritos fazem o resto. Eles fazem, porque eles sabem fazer, porque eles estudaram, porque eles se capacitaram, porque eles se prepararam, eles estão ali para ajudar a gente mesmo. Mas fazer isso, para que eu estou indo ali naquela atividade se eu não estou disposto a me comprometer, a falar assim, olha, os espíritos estão aqui, eles vão nos ajudar, eles vão fazer a parte que é deles, mas eu vou me empenhar ao máximo para que eu seja um instrumento proveitoso e não um instrumento trabalhoso para a espiritualidade. Que a maioria das vezes a gente se torna um instrumento que dá trabalho, né? Por causa desses pensamentos, às vezes comodistas, infantis, né? O mundo espiritual não precisa da gente aqui, encarnado. Nós que precisamos, né, desse suporte, desse amparo. Se tudo acabar na Terra, nada acaba no mundo espiritual, nada. Porque ele já existia antes da gente estar aqui, muito antes, né? Sempre existiu, de todo sempre. Então é a gente que precisa mudar essa mentalidade infantil, né? Isso é importante. Eu sempre falo, né, que às vezes a gente acha que a gente está aqui no universo para a gente viver. A gente não entende que a gente não faz, que a gente é uma parte disso, dessa engrenagem toda. A gente não entende isso, a gente acha que a gente está aqui a passeio, que nós vamos viver, que está aí, ó, Deus é tão bom, colocou tudo para mim aí. Na hora que eu tenho sede, eu tenho água, na hora que eu quero, estou com fome, eu tenho um alimento. E a gente não entende que a gente faz parte disso tudo que está aí, né? O, o espírita, né, que estuda, que é realmente o verdadeiro espírita, que está sempre tentando mudar, né, conter as más tendências, né, que é o verdadeiro espírita, ele tem que estar disponível a todo tempo. Então, a questão do magnetismo também é isso. É você estar disponível de espírito, em espírito para a espiritualidade, porque tudo isso a gente sabe que tem que haver uma afinidade daquele espírito que está trabalhando, por exemplo, na questão do magnetismo, que vai manipular os fluidos, ele precisa dessa disposição que a gente tem. E para chegar a essa disposição, a gente tem que modificar, mas modificar muito e estar sempre disponível. Entendeu? É igual o trabalhador da casa espírita. Ele não tem que estar disponível só no momento que ele vai na casa espírita ou que ele está fazendo um estudo na casa espírita. Ele tem que estar disponível o dia todo da existência dele. Então, você tem que estar bem conectado, né? Você tem que estar bem, vamos dizer assim, não apto a doar alguma coisa. É cheio de amor. Você tem que estar cheio de amor o tempo todo da sua vida para ajudar o próximo, para ajudar a humanidade, fazer alguma coisa em prol. Isso, né? Eu acho que esse é o verdadeiro espírita. É aquele que está disponível a todo momento, né? Que ele pode fazer uma prece, que ele pode estar sempre pedindo, em vez de ficar revoltado com as coisas que acontecem, tentar entrar em contato, né? Estar sempre em conexão e sempre pedindo, porque Deus atende, né?
os bons espíritos que nos amparam, os nossos anjos guardiães, né? Eles estão sempre ali, disponível. E se você está com boa intenção, se você quer isso mesmo, tudo vai se resolver. Isso é obra de Deus, gente. É amor, né? E a gente está falando aqui do magnetismo, né? Que ele está vinculado ao espiritismo, né? De mãos dadas ali. Mas não quer dizer que o magnetismo seja um elemento do espiritismo, como uma única possibilidade de acontecer, né? O magnetismo sempre aconteceu, de todo sempre. Só que o espiritismo se apropriou dele e consegue explicar ele para além do que a ciência estuda, né? Porque a ciência já estudava o magnetismo muito antes da doutrina espírita está consolidada por Kardec, né? E o estudo começou com Charcot, né? Que ele traz, eu acho que ele cita Charcot aqui, ele cita, né? Ele vai falar aqui de um comentário que Charcot trouxe sobre hipnotismo, né? Porque Leon Denis associa, ele dá um nome ao magnetismo. Se você quiser chamar magnetismo de hipnose, também pode. Mas hipnose é um dos meios de se utilizar o magnetismo, né? Ele está dando aqui esse nome, mas a gente pode falar que o magnetismo é mais amplo do que isso, né? Então, Charcot foi aquele que se debruçou sobre o estudo do magnetismo. Então, hoje, por exemplo, nós temos muitos estudos, tanto dentro da doutrina espírita, quanto no campo da ciência, sobre magnetismo, especificamente sobre a hipnose, né? No campo da ciência, que eu estou dizendo. E nós espíritas, que queremos entender mais, a gente pode começar com os estudos de Charcot, porque eles foram muito elaborados, né? Ele era um, um manipulador desses fluidos de uma forma bem consistente, vamos dizer assim, né? Então, ele era um magnetizador potente, que trabalhava com a hipnose, né? E aí o interessante é que Freud, né, que é o pai da psicanálise, né, ele é o criador da psicanálise, ele foi estudar a hipnose. Por quê? Porque ele trabalhava com as histéricas na época, né? Falar as histéricas, porque na época a histeria era uma condição muito associada ao feminino. E aí, algumas questões ele tinha dificuldade de tratar na histeria, muita dificuldade. E aí, ele tinha um amigo muito próximo, né, que é o Brauer, e esse amigo estudou hipnose com Charcot. E aí, Freud foi estudar com Brauer, né, os dois faziam uma parceria de amizade muito boa. E aí, Freud falou: olha, estou achando interessante essa coisa da hipnose, vou estudar isso, porque isso vai me ajudar no tratamento com as histéricas e está tudo resolvido. Agora fechou a minha teoria, né? Que era o que estava faltando. Porque o que era na época esse estudo da histeria, né? As mulheres, elas tinham adoecimentos físicos, né? Então elas sentiam dores, o corpo deformava um pouco, elas ficavam bem, tô falando bem superficial para quem não é da área entender, né? Então, elas tinham processos que elas, do psiquismo, né? Através do psiquismo, elas traziam para o corpo, né? Aquele processo de adoecimento. E o primeiro passo que Freud construiu foi trazer a escuta, né?
Então, ele concluiu que quando você fala, você também se cura. Então, algumas delas se curavam pela fala. Então, por isso que a psicanálise, ela tinha essa pegada de escutar, né? Na época de Freud, isso era muito rígido até, né? Ele só escutava, ele não intervinha, né? Só que algumas não tinham sucesso. Então, ele precisava de alguma coisa. Então, ele foi estudar a hipnose. E interessante que Brauer era um bom hipnotizador também. Ele era um bom magnetizador. Ele funcionava muito com ele, assim como com Charcot. Só que quando Freud foi estudar, não deu certo. Ele não conseguia o resultado que ele queria. Por quê? Aí que está o detalhe, né? Que Freud não se debruçou sobre isso, ele acabou não estudando porque ele falou: não é o que eu pensei, esse negócio não funciona, eu vou deixar isso para lá. Porque não é só a condição física, né? O magnetizador, ele tem que ter o estudo, ele tem que ter o conhecimento, ele tem que ter a prática, mas funciona mais quando também tem a questão espiritual ali, né? A mediunidade, vamos dizer assim, que os dois tinham, né? Eles não sabiam, não estudavam sobre isso na época, mas eles tinham também. Aí você vai falar, mas então quem não é médium não pode ser um magnetizador? Pode, tem que estudar bastante, tem que praticar, tem que, né, treinar. É um exercício. Tem umas coisas que a gente confunde muito, né? A gente acha que, por exemplo, mediunidade é um dom, né? Eu recebi um dom e eu vou. Não, o Kardec fala o tempo todo: mediunidade é uma faculdade. Olha como é que muda totalmente. Sendo uma faculdade, você tem que trabalhar essa faculdade para ela melhorar cada vez mais. Então, em algum grau, todos nós somos médios, ou seja, todos nós vamos conseguir trabalhar com esse fenômeno da magnetização, mas nem todos com a mesma potência. Vai depender do grau de empenho que eu faço para desenvolver aquilo ali. Eu falo em comprometimento, o seu Isso. compromisso com aquilo, você tem que se comprometer com aquilo. Então, você consegue. Talvez ele não tenha feito isso, entendeu? Além de não estudar essa questão, achar que era só chegar ali e fazer igual os outros faziam, mas ele não houve um comprometimento dele com essa questão do magnetismo. Talvez por isso ele não tenha conseguido. Talvez se ele fosse mais perseverante, né? Ficasse ali junto para tentar, ele talvez conseguiria, né? E aí, por isso que a gente fala que o Espiritismo explica melhor esse fenômeno, né? Por quê? Porque eles se debruçaram sobre ele e eles foram entendendo que tem algumas peculiaridades, né? Então, não é só o fato de hipnotizar uma pessoa e essa pessoa vai conseguir a cura. Aí a gente vai entrar na questão da própria atividade do passe, por exemplo, da magnetização, do trabalho com os fluidos. E aí a gente vai entendendo, através da doutrina espírita, que não basta só um querer para tudo acontecer. Porque senão, né, seria fácil. Jesus viria aqui como ele veio e tudo estaria resolvido, porque o que mais Jesus queria era a nossa evolução, que a gente se melhorasse. Então, bastava que ele estivesse aqui e tudo estaria resolvido. Então, a gente vai entendendo que tem processos que precisam ser levados em conta, né? Então, não basta o hipnotizador querer, ter a vontade dele, ele vai conseguir um certo resultado, mas não o total resultado. Por isso que depois eles vão falar aqui, né? Que talvez se eles tivessem estudado
não só aqueles doentes, né, da histeria, como o Freud fez, teriam entendido melhor o que, que aconteceria, né, se fossem pessoas ativas e não só passivas. Por quê? Porque tem essa questão também no magnetismo, né? Você vai receber, a gente fala isso, né? Você vai receber um passe, ou você vai estar ali só passivamente recebendo aquilo? Não, você tem que estar ativo, né? Você tem que estar ativo nessa construção, nesse trabalho, nessa atividade, né? Por isso que é importante levar isso em conta. Eu trouxe a questão do Freud aqui porque eu acho interessante, né? Para dizer que, olha, nem tudo vai depender só de um elemento, né? O magnetizador, o passista, o hipnotizador, o nome que a gente for dando, dependendo da atividade, ele pode ser muito bom, mas se o elemento que tiver ali para sofrer a ação do magnetismo não tiver vinculado, não tiver preparado, não tiver receptivo, o efeito ele é muito sutil, às vezes nem dá para perceber, né? Então, por isso que não dá para falar que a espiritualidade faz tudo, porque se ela fizesse tudo, ela estaria interferindo no livre-arbítrio, né? Às vezes eu vou receber um passe porque minha mãe está me obrigando, meu pai está me obrigando, minha mulher está me obrigando, meu marido está me obrigando. Eu não quero estar ali, eu vou meio que, né, sem vontade. Então, falando do passe, né? Às vezes eu vou para um tratamento, vamos supor que eu resolva fazer a hipnose, gente, ainda é muito utilizada nos dias de hoje, tá? Ainda é muito utilizada, isso não ficou em desuso lá para trás com os estudos do Freud que se perderam, não. Até hoje a hipnose é utilizada. E quanto mais o indivíduo estuda e quem vai participar também entende qual que é o processo, melhor é o resultado, né? Então a gente precisa ir olhando para esses detalhes, né? Que não basta um querer, senão qualquer espírito poderia fazer qualquer coisa por alguém. E aí qual é o mérito daquele que recebeu? Nenhum, porque ele não fez esforço nenhum para receber aquilo, para se mudar, para se transformar. É por isso que nas curas de Jesus, porque Jesus tinha o poder do magnetismo, ele sabia manipular os fluidos como ninguém sabe na Terra, né? Ele era o mestre dos mestres, né? Fazendo aí uma brincadeira. Então, ele sabia manipular. Então, ele podia curar, sim, até sem a fé persistente daquele que estava ali. Mas o que ele falava sempre no final? Ele falava, vais, a tua fé te curou, ou seja, você estava envolvido no processo, então você está curado porque você participou desse processo e a sua transformação moral já começou a se dar. Às vezes ele falava, vai e não voltes a pecar, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, você não está plenamente curado. Eu fiz aqui a minha parte, mas você ainda não fez a sua. Você está recebendo algo aqui na moleza. Faz o seu compromisso agora com o seu processo evolutivo, né? Então, a gente aprende isso tudo com Jesus, né? Só que a gente não põe em prática. A gente vai achando que a gente vai conseguir uma cura, uma mudança, sem esforço nenhum da nossa parte. Isso não acontece. Tanto que Freud tentou de todas as formas com as histéricas e ele não conseguiu. Ele não conseguiu resultado nenhum. Então ele abandonou, né? Mas graças aos estudos de Charcot, de Brouwer, que eram também estudiosos nessa área, tudo seguiu o fluxo, né? Só acrescentando aqui, Rosimar, nessa coisa que você falou do tratamento espiritual,
o trabalho do mundo espiritual, ele não consegue chegar até aquele que está precisando pela falta de envolvimento daquele espírito. Não é que os espíritos não queiram cuidar dele, é porque aquele que está recebendo o tratamento, se ele não se envolve com aquilo, ele não está receptivo por causa da afinidade, né? Fluidicamente falando, vibração, né? Está vibrando na mesma área, né? Então, o próprio Leon Denis, que a gente estudou, que às vezes o nosso anjo da guarda ele não consegue conectar com a gente porque a gente está vibrando. Ele não consegue, a gente está vibrando em outro formato, em outro local, e o anjo da guarda ele não consegue contactar com a gente. Não é que ele se afasta da gente porque a gente está cometendo equívocos. Não é isso, não é porque ele não consegue comunicar com a gente por causa da vibração. Né? Então, é interessante isso que você trouxe aí. Espírito superior não vai fazer nada interferindo no nosso livre-arbítrio, né? Então, às vezes as pessoas têm uma ideia muito infantil ainda das coisas, né? Com relação à espiritualidade. O que é a infantilidade das questões? É a gente, quando a gente fala assim, não, os espíritos vão proteger, não, os espíritos vão cuidar, não, os espíritos vão fazer. Eles podem tudo, gente. Espírito superior pode tudo. Jesus podia tudo. Todos se curaram? Num primeiro momento, sim. Porque Jesus pode tudo. Nesse nível evolutivo que nós estamos, né? Vamos ficar claro isso também. Mas todos se mantiveram curados? Nem todos. Porque ele não interferiu no livre-arbítrio de ninguém. Ele deu o gostinho e falou assim, olha que legal, quando você fica bem, como é que é bom. Agora, faz a sua parte, que é só você fazer a sua parte que você vai se manter assim. Alguns entenderam a mensagem, outros não. Então, espírito superior tem condição de fazer. Eles podem fazer. Mas eles devem fazer? Né? Quem me conhece sabe que eu uso muito essas palavras, né? Ele sempre vai falar, eu não devo fazer nada por ninguém. Então, vamos tirar essa ideia infantil de que espírito vai fazer tudo por nós. Nossos mentores são muito mais evoluídos que nós. E Deus permite que cada um de nós tenha um mentor nos acompanhando. Então, por que a gente sofre? Porque o nosso mentor é rígido, é rigoroso, quer fazer a gente passar por provas penosas? Não, porque a gente não tem ouvidos de ouvir aquilo que ele está intuindo a gente para o caminho do bem. Aí a gente resolve fazer o que a gente quer, o que dá na cabeça da gente. Esse é o problema, né? Mas eles podem tudo. Não duvido disso, eu nunca questiono isso. Quando a pessoa fala assim, não, você pode ir num hospital, não precisa de proteção, usar máscara, para quê? Os espíritos vão proteger, vocês estão numa tarefa do bem. Aí eu falo assim, gente, mas com tanta gente hospitalizada lá, precisando da ajuda deles para tratamentos, você é que vou dar trabalho, eu que estou bem, que estou legal? Não, eu vou usar máscara, eu vou me proteger, eu confio neles, mas eu não vou dar trabalho para eles, não, é diferente, né? A gente não deixa de confiar, mas a gente não quer ser mais um para dar trabalho. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Se cuidar direitinho, fazer o que a gente precisa fazer, estudar para manipular os fluidos direitinho, para a gente ajudar, né? Senão a gente vai ser mais um a dar trabalho. Mas eu acho que essa questão ela é tão instigante, né? Porque olha só, o capítulo é tão pequeno e a gente precisa caminhar aqui, porque senão nós vamos ficar para a semana que vem de novo para terminar. Mas vamos ver se a gente consegue aqui. Eu vou ler mais um trechinho, né? Eu parei, foi no comentário de Charcot? Ou eu li até mais para frente? Tá desligado aí, Ricardo.
Nossa. Mais para frente, seja como for, o magnetismo repelido pelas corporações. Tá, então vou partir daí. Seja como for, o magnetismo repelido pelas corporações sábias começa sob outro nome a atrair-lhes a atenção. Os resultados seriam, porém, muito mais fecundos se, ao invés de operarem sobre histéricos, experimentassem sobre indivíduos sãos e válidos. O sono magnético desenvolve nos passivos lúcidos faculdades novas, um poder incalculável de percepção. O mais notável fenômeno é a visão a grande distância, sem o auxílio dos olhos. Um sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, ler e escrever com os olhos fechados, entregar-se aos mais delicados e complicados trabalhos. Outros veem no interior do corpo humano, discernem seus males e causas, leem o pensamento no cérebro e penetram, sem o concurso dos sentidos, nos mais recônditos domínios e até no vestíbulo do outro mundo. Tem um comentário aqui, né, quando ele vai falar que leem o pensamento no cérebro. Ele vai falando assim, o sujeito, né, vê as células cerebrais vibrarem sob a influência do pensamento e compara-as a estrelas que se dilatam e se contraem sucessivamente. Então, ele vai citar aqui uma obra, né, do diretor da Escola Politécnica de Paris. A respeito, o professor Flonot, da Universidade de Genebra, escrevia: basta consultar a literatura médica mais recente para encontrar, sob a pena de autores insuspeitos de misticismos, exemplos de vista interna. Eles vão falar um pouco sobre isso, é uma nota grande, eu não vou ler ela toda aqui, não. Então, sondam, voltando ao texto, né? Sondam os mistérios da vida fluídica, entram em relação com os seres invisíveis, transmitem-nos seus conselhos, seus ensinos. Mais adiante voltaremos a esse ponto, porém, desde já, podemos considerar como estabelecido o fato que decorre dos estudos, das experiências de Puigcercot, Deleuze, Dupotet e de seus inumeráveis discípulos, isto é, que o sono magnético, imobilizando o corpo, aniquilando os sentidos, restitui à liberdade o ser psíquico. Centuplica-lhe os meios íntimos de percepção e o faz entrar no mundo vedado aos seres corpóreos, mundo cujas belezas e leis nos descreve. E esse ser psíquico que no sono vive, pensa, age fora do corpo, que afirma sua personalidade independente por um modo especial de apreciação, por conhecimentos superiores aos que possuía no estado de vigília, que será, senão, a própria alma, não mais um resultante das forças vitais dos órgãos, porém, uma causa livre, uma vontade ativa, desprendida momentaneamente de sua prisão, pairando sobre a natureza inteira e gozando de integridade e de suas faculdades inatas. Assim, pois, os fenômenos magnéticos tornam evidente não só a existência da alma, mas também a sua imortalidade. Porque se durante a existência corpórea essa alma se desliga do seu grosseiro invólucro, vive e pensa fora dele, com mais forte razão, achará na morte a plenitude de sua liberdade. A ciência do magnetismo não só nos leva a crer na existência da alma, mas também nos dá a posse de maravilhosos recursos. A ação dos fluidos sobre o corpo humano é considerável. Suas propriedades são múltiplas, variadas.
fatos numerosos têm provado que com o seu auxílio se podem aliviar os sofrimentos mais cruéis. Os grandes missionários não curvaram pela oposição, não curvavam, desculpa, gente, vou ler de novo. Os grandes missionários não curavam pela oposição das mãos. Eis todo o segredo dos seus supostos milagres. Os fluidos, obedecendo a uma poderosa vontade, a um ardente desejo de fazer o bem, penetram os organismos debilitados e suas moléculas benéficas, substituindo as que estão doentes, restituem gradualmente a saúde dos enfermos, o vigor aos valetudinários. Objetam que uma legião de charlatães, para explorar o magnetismo, abusa da credulidade e da ignorância do público, exornando-se com um poder imaginário. Mas isso é uma consequência inevitável do estado de inferioridade moral da humanidade. Uma coisa nos consola desses fatos constritadores é a certeza de que todo homem animado da simpatia profunda pelos deserdados, do verdadeiro amor pelos que sofrem, pode aliviar seus semelhantes por uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. Então, olha que interessante, né? Leon Denis, em poucas palavras, ele excursiona por todo o processo em que o magnetismo se dá, né? Então, ele vai falar desde os estudos da ciência humana, que não tem nada a ver com espiritualidade, não eram estudos voltados para essa questão do espírito, mas sim da cura do corpo, né? Que ele vai falar dos tratamentos com os histéricos, né? Então, assim, eu volto a dizer, né? Freud falava histéricas, né? Eu não estou dizendo isso de uma forma pejorativa, não, porque na época o entendimento dele é que isso se dava em mulheres, né? Hoje em dia a gente já sabe que não é assim. Mas, enfim, o que é o importante aqui desse trecho, né, que a gente leu? Tem muita coisa. O mais importante é que a gente vai voltar a esse tema que Leon Denis falou, né? Então, a gente vai poder estudar isso com mais profundidade e com mais calma. Mas, olha só, ele vai falar do sonambúlico, né? Então, ele vai falar aqui o sono magnético. Isso é o sonambulismo. É uma outra forma da gente estudar também a mediunidade. Ele vai falar aqui, quando ele fala assim, olha, o mais notável fenômeno, né, diante do sonambulismo, é a visão a grande distância. Então, o que ele está falando aqui? Da dupla vista, né? Visão, seu corpo está num lugar e o espírito, através dos olhos do espírito, ele vê em outro lugar, distante de onde o corpo está, né? Então, ele vai falar do passe. Então, olha só o quanto que ele vai passeando quando ele está falando do magnetismo. Olha o quanto que esse recurso ele é importante para nós. Tudo bem que a ciência ainda não tenha se debruçado hoje, né? Alguns céticos, né? A ciência se debruçou sobre esse estudo, sim. Mas alguns céticos, hoje em dia, materialistas, não dão muito valor a ele, né? Tudo bem, mas nós que estudamos a espiritualidade, os fenômenos espirituais, a gente abrir mão desse recurso é assim, mas é muita prepotência nossa, é muita ingenuidade nossa, né? A gente está deixando de usar um recurso fabuloso por essa crença infantil de que os espíritos vão fazer tudo por nós. E a gente está deixando de se capacitar para uma coisa que, com a ajuda dos espíritos, vai ter um up, né? Claro que vai ter
uma condição a mais ali acontecendo, né? Então, só fechando aqui, né, minha fala, para você poder comentar também, que a gente está já quase no final aí. A ideia inicial era que o estudo se ampliasse, né? E através da comprovação científica pudesse comprovar a existência da alma. Olha, tudo começou a partir daí, né? Mas a ciência, ela não se curva aquilo que lhe é desconhecido, né? E acaba por rejeitar o que ela não consegue explicar. Então, a gente teve meio que esse hiato aí que a gente, né, pode dizer que entre os estudos lá de Charcot, né, até a retomada hoje em dia da própria ciência para falar da importância, né, da gente saber. Então, hoje em dia, por exemplo, agora, né, esse 2, 3 meses atrás, é claro que isso já vinha sendo discutido, né? Mas vamos dizer, há poucos meses, nós estamos no dia 1º de maio de 2025, né? Só se alguém for assistir isso depois. Então, vamos dizer, há pouquinho tempo foi construída uma comissão de estudos espirituais, vamos dizer assim, médica. Então, olha só, é a medicina aliando-se aos estudos do espírito. E o que essa comissão vai fazer, né? Vou falar aqui bem superficialmente, porque eu ainda não li a respeito, né? Eu só estou transmitindo aqui o que eu já sei, que essa comissão foi instituída, foi instaurada. E isso vai ser tão importante, por quê? Porque não vai ter mais essa rejeição, né? De, não, isso aqui não é lugar para falar de espiritualidade. Aqui não é lugar da gente se conectar com o que é do espírito, né? Então, assim, é uma permissão que está tendo para se conectar essas duas áreas, né? A medicina do mundo, né? Vamos dizer assim, aliada à medicina do espírito. Então, olha que bacana, né? Mas demorou, né? Olha só, começou lá em século XIX, né? Deu uma parada, agora isso está se concretizando de novo, né? Então, até nós espíritas ainda conhecemos muito pouco sobre o magnetismo, né? Então, não dá para a gente falar mal da ciência se a gente mesmo está negligenciando isso, né? Aí eu boto a minha imaginação para funcionar aqui. Quanta coisa tão inalcançável para tanta gente, né? Hoje, né, com as cirurgias, né, na medicina, que a pessoa faz lá com aquele microscópio, está olhando lá dentro, aí tem um robô, inteligência artificial, e isso fica assim. Não é todo mundo que pode fazer uma cirurgia desse tipo, porque é muito cara, são tantos aparelhos, coisa e tal. Imagina através do magnetismo, que é o próprio, né, o sonâmbulo, vamos dizer. Ele consegue enxergar dentro do corpo da pessoa. Imagina em matéria de cura. O que não poderia levar a isso se isso fosse muito mais estudado do que é? Que as pessoas não estudam e não confiam, né? Ela não tem aquela parte de confiar em Deus, em confiar nos espíritos, confiar naquilo que eles ensinam para a gente, confiar naquilo que Jesus falou. Jesus não falou assim que os apóstolos eles poderiam fazer o que ele fazia e muito mais. Ele estava se referindo a isso tudo, a isso tudo. Esse poder do magnetismo, porque ele penetra, você vê que ele enxerga dentro do corpo, ele consegue pegar o pensamento dentro do cérebro. Então, é a falta de
mais envolvimento nisso aí, mais estudos, né? Eu sei que isso vai ser cada vez melhor. Eu não fico assim achando que não vai acontecer. Porque a gente sabe que tem gente que está pioneiro nessas questões do espiritismo dentro das faculdades, né? É uma coisa que está diferente agora, talvez, por essa transição planetária, que eu vou sempre colocar isso, que está tudo melhorando, está tudo indo, parece que não, mas está tudo sempre evoluindo, progredindo, né? Então é interessante isso. E assim, é interessante, né? Porque Leon Denis termina aqui o texto falando do charlatanismo, né? Termina não, ele fala em algum momento dos charlatães, né? Que eles geralmente os materialistas usam isso, né? Ah, mas tem um monte de gente que é charlatão, que não tem fenômeno nenhum acontecendo ali. Isso sempre aconteceu na humanidade, né? Desses aproveitadores. Agora, por conta disso, a gente vai abrir mão de tudo, né? Dos estudos sérios, de se comprometer. Isso não é uma justificativa mais nos nossos dias, né? Isso eu volto a dizer, é uma infantilidade desses que insistem nesses comentários, né? Nessas questões, né? E o que é interessante, então, né, para mim, o que fica desse capítulo, né, é que a gente precisa entender que o que nos falta é uma vontade sincera, né, e de buscar esse conhecimento mais apurado, né. Em qualquer área que a gente esteja, a gente pode trabalhar com esse magnetismo envolvendo ali para o bem, né? Porque o ser humano tem isso também, né? Ele pega uma coisa e quer fazer aquilo para o mal, né? Ah, então quer dizer que eu posso fazer coisas para interferirem no livre-arbítrio do outro, né? Paulo já falava, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Fazer o mal você pode? Pode, que é o que a gente vem fazendo há milênios. Por isso que a gente está aqui até hoje, sofrendo nessa transição, com essas catástrofes, com tudo aí, né? Por conta desse mal que a gente fez. Não tenhamos dúvida disso, não vamos ser ingênuos de achar que tem alguma coisa aí que está sendo colocado na nossa conta sem que seja nosso. Não tem, né? Mas isso convém ser feito? Claro que não, né? A gente já sabe, nós já temos muitas experiências de milênios fazendo mal e sabendo que não vai trazer bom resultado. Então, é se apropriar desse conhecimento para fazer todo o bem que a gente puder, né? Imagina. Então, ainda nos falta o compromisso com o conhecimento, o próprio conhecimento, as leis de Deus, né? Sair desse lugar passivo de mero intermediador, né? E se colocar num lugar ativo, de contribuidor ali, de doador, de transformador, né? Olha que maravilha, a espiritualidade está ali, né? Fazendo todo o que ela precisa fazer, sem ter que preocupar com um instrumento, que é o médium, né, o intermediário, sem ter que preocupar com ele, que não é isso que acontece ainda. A espiritualidade, às vezes, ainda tem que criar um envoltório ali, porque aquela pessoa está mais atrapalhando do que ajudando, né? Mas, gente, eu não estou falando isso para desanimar ninguém. Isso é um convite para a gente se capacitar mais, né? Para a gente se capacitar mais. Então, Jesus curava de todas as formas usando o magnetismo. E ele não é o nosso modelo e guia? Não é isso que Kardec pergunta aos espíritos? Quem que é que a gente pode se espelhar nele? Jesus, ele é o nosso modelo e guia nesse mundo aqui que a gente está, é ele, né? Então, estudar com ele, entender aí o que ele fez, né? Então, a gente insiste nesse, às vezes, pensamento muito pueril de dizer, né? Mas quem sou eu diante de Jesus?
ao invés da gente assumir a nossa condição de aprendizes, né, de discípulos desse mestre, e começarmos a seguir as orientações que ele deu, né? E aí a gente começar a dizer, na verdade, né, que era o que a gente deveria já estar dizendo há muito tempo, né? Senhor, o que queres que eu faça? Né? É isso que a gente precisa dizer, em vez da gente, ai, quem sou eu diante de Jesus? É, Senhor, o que queres que eu faça? Como é que é para fazer a partir de agora? E arregaçar as mangas e fazer de verdade, né? Então, assim, gente, eu amei esse capítulo aqui. Primeiro, porque eu gosto muito desse tema, né? Eu adoro estudar sobre fluido, sobre magnetismo. Não sei ainda nada do que eu deveria saber, mas estou aí buscando, né? Porque eu acho que é importante, né? Então, acho que tem muita coisa importante aqui. Quem tiver o livro, leia, né? Leia o capítulo, porque tem muita coisa que a gente passou aqui que talvez seja importante, mas como Leon Denis disse, nós, né, vamos voltar a esse tema falando sobre perispírito, falando sobre outras coisas que a gente vai ter que compreender também quando a gente fala de fluido, de magnetismo, a gente tem que entender também de perispírito, né? De campo, é muita coisa que a gente precisa entender. Perfeito, perfeito. Encerramos por aqui, Rosimar? Acho que sim, tem. Acho que deu para depreender bem o que ele quis trazer nesse. Então tá bom. Então eu vou encerrar, né, com a nossa prece. Algum problema? A minha câmera fechou aqui, mas pode fazer, eu vou tentar abrir ela aqui, qualquer coisa você pode encerrar, tá? Se cair a minha conexão. Tá bom, então. Então vamos orar, agradecendo ao Pai misericordioso pelo nosso dia, pela nossa vida, pedindo que sejam dirimidos os pontos de guerra existentes no planeta. Pedimos também o envolvimento daqueles espíritos que comungam o mesmo ideal do nosso querido e amado Dr. Bezerra de Menezes, ao nosso querido também Divaldo Pereira Franco, por este momento que ele atravessa. Agradecemos a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pelas bênçãos recebidas, que esses bons espíritos nos acompanhem sempre, que a Mãe Santíssima abençoe todos os lares daquelas pessoas que irão assistir esse estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual, e que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, neste novo horário, né, de 9 horas da manhã, para mais um estudo dessas obras de Leon Denis, a quem também agradecemos por tudo que deixou para a gente. E sempre agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.